Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Virando a Mesa. No episódio de hoje falaremos do assunto mais quente deste momento e talvez por muitos momentos da história da humanidade a partir de agora. Se você chegou até aqui é porque você assistiu o conteúdo sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, na minha visão, ela é a maior, se não a maior revolução da história da humanidade. Ela está entre, tranquilamente, as top 5 maiores revoluções da história da humanidade. Tão grande quanto a descoberta da luz, da energia, de tudo isso. O modo como a gente vive, ele vai ser absolutamente diferente como o modo que a gente vai viver daqui a alguns anos. Eu faço um exercício com os meus filhos, que eu criei um e-mail. Tenho um filho de 4 anos e um filho de 2 anos. E aí eu criei um e-mail para eles, que a ideia é que eu disponibilize a senha para eles quando eles tiverem 18 anos. Eu vou contando as coisas que vai acontecendo no mundo. E uma das coisas que eu tenho falado muito nesses e-mails é sobre inteligência artificial. E vai ser muito curioso saber como que isso estará daqui 15, 20 anos, que é quando eles terão acesso a esse conteúdo. Então, nesse papo, falaremos e debateremos sobre inteligência artificial, porque tem muitas questões que precisam ser debatidas para isso. E quem é o convidado de hoje é o nosso professor. E é engraçado falar sobre temas de inteligência artificial, porque é tão novo e tão revolucionário que a gente tem gêniozinhos com 19 anos, como o Pedro, falando sobre esse tema, certo, Pedro? É isso. Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Vamos nesse bate-papo aí, falar sobre inteligência artificial. Vamos ver como a gente consegue ajudar mais a galera do que esse curso que eu gravei aí. Boa. Pedro, para a gente começar esse debate, eu tenho uma questão muito importante para fazer para você. Boa. Na revolução das máquinas, se você fosse um robô e tivesse uma inteligência própria, você começaria a dominação do universo por qual tipo de ser humano? Quem você destruiria primeiro, Pedro? Aqueles que colocam arroz por cima do feijão ou o arroz por baixo do feijão, Pedro? O arroz por baixo do feijão, com certeza. Tem que ser o feijão por cima, né? Com certeza. Isso daí eu concordo com você. Mas, brincadeiras à parte, ô Pedro, você já entregou um conteúdo aqui que é um conteúdo prático, que é um conteúdo mão na massa. Mas acho que o tema de inteligência artificial ele vai muito além deste conteúdo, né? O que você já percebeu de mudanças? Tudo bem que você é muito novo ainda, mas você está inserido muito nesse ambiente. O que você já percebeu de mudanças do universo de curto prazo que tem acontecido e que você tem acompanhado e que isso aconteceu por conta da inteligência artificial? Olha, eu acho que onde está mais mudando é nos Estados Unidos. Então, as empresas que mais estão bem preparadas, elas são as que já estão conseguindo usar IA praticamente no piloto automático. Então, você pega grandes fintechs aí do Vale do Silício, fintech Klarna, ela demitiu 700 funcionários para a implementação de IA. Então, varia muito do lugar onde a gente está falando, né? Por exemplo, no Brasil, a galera está bem atrás, mas já tem empresas que estão utilizando inteligência artificial para análise de dados, substituição de profissionais, de tarefas em específico. E na sua visão, a IA ela vai entrar muito, que a gente estava até discutindo um pouquinho antes, ela entra na substituição do ser humano, ela entra como apoio, ela entra como assistente? Qual que é a tua visão futura sobre isso? Tá, hoje ela tem várias formas, né? Eu gosto de explicar a IA em duas coisas, que tem como você utilizar a IA no piloto automático, substituindo 100% um humano ou uma atividade, mas tem como você utilizar a IA no copiloto, como uma potencializadora. Então, em ambos casos, a IA ela já está existindo. É lógico, hoje a facilidade de utilizar a IA no piloto automático ela é mais complexa, de você chegar nesse nível. Mas nos próximos anos isso vai ser inevitável, que em questão de segundos você consegue substituir um profissional ou uma atividade específica utilizando IA. Boa, boa. Existe um debate muito grande, né, sobre o que vai acontecer com as mãos, o que vai acontecer com a economia e com mão de obra quando você tem uma tecnologia que ela de fato substitui muitas atividades. O Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, que hoje é a maior ferramenta, que pode se dizer assim, né, o maior software de inteligência artificial, ele acredita que vai ser necessária uma renda básica universal, porque o impacto que isso vai causar no mundo é tão grande que muitas pessoas elas perderão função. E ele foi o primeiro cara que investiu do bolso dele um valor significativo para financiar um estudo sobre renda básica universal. Você chegou a ver sobre isso? Qual que é a tua visão futura sobre
esse impacto e como isso vai impactar? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Ou você olha para isso e fala, cara, é tão novo que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer? Olha, eu Qual que é a cheguei. tua aposta? A minha aposta é que eles estão criando essa renda básica universal porque o humano ele vai deixar de ser útil nesse universo de IA. Então, eu vi esse estudo do Sam Altman e a gente tem alguns estágios da inteligência artificial. Então, a gente está no estágio da ANI, que é a inteligência artificial estreita, que é uma inteligência artificial que ela está abaixo do nível cognitivo humano. O próximo estágio da inteligência artificial é a AGI, ou seja, a inteligência artificial geral, que ela está dentro do nível intelectual humano. Então, ela consegue fazer praticamente todas as atividades que o humano faz. E o último estágio da inteligência artificial, né, que é onde a gente perde o controle, é a ASI, que é super inteligência artificial, onde ela ultrapassa os níveis cognitivos e as habilidades humanas e consegue, por exemplo, resolver a cura do câncer, a cura da diabetes. E o Sam Altman falou que o próximo estágio da inteligência artificial é a AGI. E esse estágio ele vai vir nos próximos 12 ou 24 meses. Então, a gente está em 2024. Provavelmente em 2005, 2026, a IA já alcança os estágios ali de todas as habilidades humanas e vai ser preciso ter uma renda básica universal, porque as pessoas vão parar de contratar outras pessoas. Então, como que gira a economia? Sim. Só para é importante dar um contexto aqui, porque quando a gente pega sobre tecnologia, e aí se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aí. A fase atual que a gente está é uma inteligência que ela é ultra poderosa. Sim. E já foram feitos vários testes de QIs e ela ainda não consegue superar alguns desafios, mas ela ainda depende muito do ser humano, né? Ela depende muito dessa evolução. A AGI, que é a AGI, que é essa que o Pedro comentou, é quando você começa a ter um estágio não só de inteligência, mas de autonomia, que ela para de precisar de um ser humano para que ela aprenda alguma coisa. Então, é como se fosse um bebê. Então, o bebê, ele nasce sem repertório nenhum e ele vai desenvolvendo aqueles repertórios com a experiência. Então, ele vai se retroalimentando para que ele tenha essa base de informação. E aí existe E quando esse estágio acontecer, de fato, é um grande salto de tecnologia. Agora, na tua visão mais técnica, por que você acredita que, de fato, isso é um grande salto no que a gente vive hoje? E quais são os impactos que você imagina desse salto? Eu acho que é um grande salto e eu acho que a humanidade não está preparada para isso. Então você tem alguns boatos, né, de pessoas que trabalharam em empresas e saíram de empresa, por exemplo, o ex-funcionário do Google, ele já disse que a gente já chegou na ASI, que é a superinteligência, e que eles não estão liberando para o mundo, divulgando oficialmente, por conta do impacto de escândalo, de repercussão que isso pode gerar. Então acho que a humanidade ela não está preparada para esse próximo movimento. Mas o que aconteceria na prática, por exemplo, se tivesse uma AGI, se já existisse isso, o que mudaria na nossa vida? Então, quando se trata da AGI, a gente não consegue ter controle 100% dela. Então, como você falou, hoje a inteligência artificial ela depende dos humanos para poder existir. Então, você pega como que foi treinado as LLMs. Elas foram treinadas com base em todos os conteúdos que os humanos produziram e colocaram na internet. Então, a IA ela ainda precisa do ser humano para ela poder potencializar. Na era da AGI, a IA ela se retroalimenta. Então, ela mesma consegue aprender, consegue estudar, consegue criar novos conteúdos. Então, aí entra mais um ponto, né? Será que a humanidade está preparada para ser inútil, né? Tanto na economia, tanto na criação de novos estímulos, e com a renda básica universal ninguém vai precisar mais trabalhar. Então, o que seria do humano, né? A galera começa a perder o propósito. Cara, o que eu vou fazer? O meu propósito seria seguir uma profissão, não só ganhar dinheiro, fazer uma atividade específica. Então, quando você tira o propósito das pessoas, eu acho que elas perdem o sentido da vida. Sim, concordo plenamente. E às vezes você pode falar que o que estamos falando aqui é alarmante, né? Do tipo assim, é extremista. Sim. Mas de fato porque de fato é uma revolução muito grande. Eu não sei se você viu essa notícia, mas eu não sei qual órgão dos Estados Unidos, eles criaram eles estão definindo essa priorização de evolução de IA muito parecido com o projeto Manhattan, que foi o projeto da bomba atômica. Então, eles estão dando uma velocidade, uma urgência tão grande no desenvolvimento dessa AGI, dessa AGI própria, porque acredita-se que o poder que uma nação vai ter com uma tecnologia dessa é quase que um poder de uma bomba atômica, porque você tem um poder de dominação muito grande. Então, é muito doido pensar nisso que, assim, porra, eu tenho quase o dobro da tua idade.
difícil falar isso, viu, Grazi? Falar que você tem o dobro da idade de alguém. E esse alguém que você está conversando. Muito ruim isso, viu, Pedro? Mas, enfim, vamos lá. Cara, quando eu olho na minha história, eu falo, beleza, eu comecei a estudar, eu estudei sobre guerras, eu estudei sobre várias coisas, mas eu já participei de um mundo um pouco mais estável. Tudo bem que eu peguei o início dos anos 90 ali, que tinha uma estabilidade muito grande de governo, de mudança de moeda, de alta inflação, mas nada que justificasse tanta coisa. Depois veio o 11 de setembro, que de fato foi um grande movimento global, que envolveu um grande movimento de guerra, mas assim, era sempre envolvendo uma grande potência e do outro lado, geralmente uma nação um pouco menor. Só que quando a gente se depara com esse tipo de coisa, pô, um órgão grande dos Estados Unidos, não vou lembrar o nome, ele definiu que, cara, a gente tem que tratar a inteligência artificial como um grande projeto Manhattan, porque o primeiro que vencer essa corrida, ele vai de fato ganhar um poder de dominação muito grande. Esse tipo de tema, se aprofunda, se não aprofunda? Você viu isso? Deixa eu ouvir um pouco mais de você sobre isso tudo. Hoje a gente compara a inteligência artificial, como você falou, com uma bomba atômica e até mesmo com uma guerra espacial. Quem chegasse primeiro na Lua dominava a Lua, né? Tinha esse poder. Então hoje os países que mais desenvolvem a IA são os países que inevitavelmente estão na frente desse poder geopolítico. Porque com a inteligência artificial você não consegue só potencializar o seu país, mas destruir outros países também. Como, por exemplo, eu consigo fazer um ataque hacker em outro país, hackear todos os sistemas de míssil e tudo e invadir um país, entendeu? Então, se você pega hoje tanto o poder geopolítico como a Bolsa de Valores hoje ela é movida por inteligência artificial. Tem vários relatos, né? Se você for pegar para se aprofundar, várias vezes o petróleo caiu, o preço do ouro caiu, porque teve um bug na inteligência artificial que ficou assim... 24 horas, menos 90%, e a galera que entendia daquilo se beneficiou e ganhou dinheiro. Então, você pega hoje várias coisas, né? O mercado financeiro, praticamente, eu posso até fazer uma breve especulação, é 90% inteligência artificial que opera. Já não tem mais humanos vendo todos os gráficos de segundo em segundo o que está acontecendo, né? O scalp trading, hoje, já é robôs facilmente, nos próximos anos, eu acho que vai ser 100% inteligência artificial no mercado financeiro. Por isso, é mais um motivo, né, que vai ter essa renda básica universal. Porque não vai ter mais uma moeda maior do que a outra, uma moeda, vai ser tudo centralizado na IA. Você trouxe um tema importante, porque assim, ó, se a gente está falando de Bolsa de Valores, é um movimento, cara, especulatório. Com certeza. Por mais que você tenha uma tese por trás daquilo que defenda se algo vai subir ou se algo vai descer, é um movimento completamente especulatório. É só você ver quando o Elon Musk dá uma opinião sobre uma empresa, aquela ação sobe ou aquela ação desce. Se todo mundo tem a mesma... Se todos estão com tecnologia de ponta para olhar isso, e acho que o grande legal da inteligência artificial é que ela deu acesso ao usuário final. Como é que fica uma bolsa de valores no sentido de isso vai subir ou isso vai descer, ou quem vai ditar a tendência, ou como isso vai se comportar? Porque acaba com a especulação, ou não? Qual que é a tua visão? Eu acho que acaba totalmente essa especulação. Você pega a Bolsa de Valores hoje, praticamente todo o dinheiro lá que está investido são de pessoas. Então, para uma pessoa investir ali num fundo e um fundo investir numa empresa, você pega a ponta final, é sempre uma pessoa física que comanda essa empresa. E como você falou, basicamente hoje as ações, né, o dinheiro é tudo na base da confiança. Então, eu invisto naquilo porque eu confio nele. Agora, com a inteligência artificial, fazendo análise de dados, trazendo todos os gráficos de tudo, a gente perde a confiança no dinheiro, né? Então, por exemplo, hoje eu vou investir em uma empresa. Eu não tenho 100% dos dados se aquela ação vai subir ou vai descer. Agora, com a AGI vindo, eu consigo ter a certeza, porque a inteligência dela é mesmo nível do que o humano ou até maior. Então, basicamente, a gente perde a confiança no dinheiro, cara. E tudo vira uma renda básica universal. Pode ser que tenha uma mesma moeda para todas as pessoas, um tipo de empresa só para você investir, que essa empresa é dona de todas as outras, entendeu? Então, por isso que eu falo, quem chega mais rápido, leva o pote inteiro. Tem até um termo nos Estados Unidos que a galera fala que é the winner takes all. Então, o vencedor leva tudo. E o vencedor que ganhar essa corrida das IAs, ele vai praticamente ganhar tudo. Dinheiro, poder geopolítico, tudo, cara. E bicho, vamos lá. Você tem 19 anos, Pedro. Você tá crescendo num cenário totalmente diferente. Que é assim, porra, de tecnologia extrema. O que você imagina do teu futuro, por exemplo? Daqui, ó, eu tenho 36 anos.
Então não é o dobro da sua idade, mas eu fui generoso. É, eu tenho 36 anos. O Pedro com 36 anos, como que vai estar a tua vida? Como que você imagina que estará a tua vida? Cara, eu penso nisso várias vezes. Até quando eu vou fazer planejamento estratégico, a gente está fazendo da nossa empresa agora, fazendo um planejamento estratégico até da minha vida, né? O que eu quero alcançar nos próximos anos. E eu não consigo olhar a não ser 5 anos para frente. Porque, por exemplo, a inteligência artificial ela muda mês a mês. Eu acredito muito no conceito da exponencialidade. Então, tá todo momento tendo um X ali e as coisas se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, eu paro de ter essa necessidade de ter um controle. Como que vai ser a minha vida para os próximos 10, 15 anos? E eu foco no que está acontecendo agora. No que está acima do meu controle para eu poder fazer. Então, por exemplo, a inteligência artificial está num estágio muito inicial de IA generativa. A gente está na NI. O que depende de mim agora é estudar cada vez mais, aplicar esse conhecimento e eu, de certa forma, ter um FOMO, um Fear of Missing Out, de eu não ficar para trás dessa nova era. Porque eu sei que quem ficar para trás, deixar de estudar agora, deixar de se dedicar, deixar de aprender, deixar de aplicar, nos próximos anos vai ficar tanto fora do mercado de trabalho, mas também no mercado ali de poder público, né? Então, se você não utiliza a inteligência artificial, tanto você vai perder dinheiro, mas também você vai perder poder lá na frente. Porque não vai ter o governo, alguém ali para te defender. Então, eu tenho um pouco mais essa visão. Focar no que eu posso fazer agora e deixar as coisas acontecerem de certa forma exponencial, sabe? Boa. É muito doido essa revolução toda. E eu me questiono sempre muito, cara, o que vai ser desse futuro? O que vai ser desse futuro? O que vai ser desse futuro? E na sua visão, hoje, quais são as áreas que você olha para aquilo e que tem muita gente falando que essas áreas não existirão mais e não tem negociação. Isso aqui não vai ser mais feito. E quais são as áreas que você fala assim, essa daqui vai ter mais dificuldade? Só para entender, para o cara que está assistindo isso aqui, ele vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, a minha área já era. Ou a minha, não, tá, a minha aqui talvez seja um pouco mais difícil. Tá. Eu gosto de dividir, quando se trata de profissões, em duas partes. Profissões que atuam diretamente com a mente, então alguém que trabalha no computador ou uma profissão intelectual, e profissões que atuam ali de forma física. Então, por exemplo, um pedreiro que trabalha na obra, ele já depende da mão e do esforço dele para trabalhar. Eu acho que as profissões que vão ser extintas majoritariamente, primeiro, vão ser as profissões que trabalham com a mente de forma intelectual. Então, você pega lá o CEO da NVIDIA. Ele falou, cara, nos próximos anos não aprenda inteligência artificial, aprenda a cultivar e jardinagem. Porque a inteligência artificial vai dominar tudo e o que resta para você é você saber ali sobre agricultura, jardinagem, plantio de alimentos para você poder sobreviver. Então, quando se divide em dois, essa primeira parte vai morrer. Então, tem algumas profissões que já estão sendo extintas hoje, tá? Profissões que atuam ali trabalhando com dados, com escrita, criação de conteúdo. Hoje já tem agentes, GPTs, assistentes que você cria que conseguem substituir essas funções. Cara, para ser bem sincero, muitas profissões já morreram. Na minha visão, todas as profissões já morreram. Agora só existem as profissões que estão utilizando inteligência artificial. Então é questão de meses ou até semanas para elas morrerem. E uma profissão que eu acho que ela vai se beneficiar muito são pessoas que desenvolvem as IAs. Até o Alan Turing ele tem uma frase que é a seguinte: uma máquina ela pode ser melhor do que um homem, mas uma máquina não pode ser melhor do que um homem com uma máquina. Então, eu acredito que todas as profissões vão morrer, exceto as profissões que utilizam a IA como uma aliada para potencializar Mas elas. o Alan Turing escreveu isso em 1900 e lá vai bolinha, não tinha inteligência artificial lá ainda. Tudo bem que ele tinha um conceito. Ele tinha um conceito, mas não foi ele que criou. Oi? Não foi ele que criou o conceito. Não, tudo bem. Uhum. Mas, assim, eu acredito não, né? É uma realidade já que, de fato, estamos vivendo. Mas eu tenho uma tese que a gente está vivendo como se fosse um reset de conhecimento. Então, com certeza. A gente está zerando o conhecimento de todo mundo. Com certeza. Então, porque hoje, se eu abrir aqui o GPT e pedir para ele te entrevistar, bater um papo com você, ele vai ser muito mais efetivo do que eu. Então, ele resetou o conhecimento básico de todo mundo. Então, se você falar, você sabe programar? Não sei, mas, bicho, 2 dias eu vou aprender. Porque a inteligência artificial vai ser uma aliada nesse meu aprendizado. E eu acredito que a gente aqui da Universidade Divergente e da Aliança Divergente, nós não podemos enxergar o mundo como as pessoas comuns enxergam. Então, o mundo, enquanto estiver lá fora batendo cabeça ou tendo discussões se inteligência artificial é bom, se não é, se isso, aquilo, bicho, uma coisa que eu falo pra você, não importa o que você faça, não importa a tua profissão, não importa a tua carreira, aprenda. E, de novo, você teve o curso com o Pedro aqui,
inteligência artificial é isso. Mais do que isso, aí é no nível mais técnico, no nível de programação, mas só o fato de você aprender isso e viver isso já vai te dar um salto gigantesco, gigantesco. E aí uma das coisas que eu costumo falar, o Pedro, é assim, o conhecimento, todo o conhecimento básico que você precisa aprender sobre inteligência artificial está aqui no teu curso. Certeza. Não tem mais nada do básico que você precisa aprender. Só que muitas vezes a gente... o que não foi internalizado, e que eu defendo muito essa tese, que é a inteligência artificial é menos sobre tecnologia e mais sobre negócios. Por quê? O uso da inteligência artificial está diretamente ligado ao teu contexto de problemas. Vou te dar um exemplo. Eu levo meu filho para a escola todo dia. Todo dia eu levo ele para a escola, tem 4 anos, ele gosta de ouvir histórias. E, cara, chegou uma hora que eu já não aguentava mais ouvir as mesmas histórias ou contar as mesmas histórias. Eu falei, beleza, eu tenho um problema, que é levar meus filhos na escola e colocar uma história legal. Eu falei, como que eu resolvi isso? Aí eu comecei a mudar a minha mentalidade. Então, antes eu resolvia meu problema de um jeito, agora eu resolvo meu problema com inteligência artificial. Então, antigamente, como que as pessoas resolviam um problema? Elas olham o repertório de conhecimento delas. Então, se você me trouxer um problema, eu vou olhar meu repertório de conhecimento, vou olhar para aquilo e vou falar, beleza, como que eu resolvo isso a partir do meu repertório? Só que não faz mais sentido pensar desse jeito. Então, é como eu resolvo esse problema utilizando inteligência artificial. Aí eu, no chat GPT, no modo de voz dele, falei, GPT, cria uma história com esses personagens e coloque meu filho no meio. Pronto, eu resolvi aquilo. Aí eu postei nos stories, porque quando eu tive aquela ideia, eu falei, eu sou o novo Steve Jobs, eu sou, bicho, eu sou revolucionário, é uma inteligência que não cabe em mim. E postei. No que eu postei, um monte de mãe comentou e falou, eu já faço isso, eu já tô fazendo isso, eu já faço e já tô fazendo isso. Eu falei, porra, aqui, ó, elas... a boa parte não entendeu que não é sobre tecnologia. É sobre resolução de problemas e sobre negócios. Então, assim, pô, quais são os problemas que você tem? E aí, dentro desse contexto, a inteligência artificial ela vai atuar. Hoje eu estava com o meu time de vendas, eu estava quebrando a cabeça, assim, para tentar achar um buraco na sua... Eu falei, eu estou sendo burro, porque eu estou usando só meu repertório. Eu joguei todos os dados para um GPT da vida, e eu comecei a falar, ó, a partir de agora você vai ser meu gerente comercial e eu preciso que você me ajude a tomar algumas decisões. Aí eu mandei os dados para ele. Aí eu falei, ó, tá vendo essa planilha de vendas? Então, eu não estou encontrando padrões, eu não sei o que eu posso fazer aqui para motivar o time. Analise isso, me sugira enquanto padrão. Aí ele começou, eu falei, ó, ele tem muito mais repertório que eu. Então, a partir desse reset de conhecimento, Pedro, e partindo desse contexto todo de voltou do zero. Você fez faculdade, não importa onde você estudou, não importa nada. Voltou do zero. Quais são os conhecimentos básicos, além de IA, que você olha, que você fala assim, bicho, beleza, você já sabe o básico de IA. Quais outros conhecimentos acessórios a isso são importantes para que ele tenha mais velocidade de evolução em tudo que ele está fazendo ali, utilizando a IA? Tá, a gente tem um conceito muito interessante lá na Academia Lendária, que a IA ela é uma potencializadora. Então, se você tem um processo ruim ou uma coisa que é ruim, se você colocar IA, é bem possível que ela vai ficar mais ruim ainda e vai trazer menos resultados. Então, a gente tem uma lógica lá que é, primeiro vem pessoas, você tem pessoas capacitadas, pessoas inteligentes e preparadas, independente se o QI ou o QE é alto. Depois você constrói processos, e então isso entra muito no que você falou de IA não é só sobre você aprender da parte técnica, é sobre você entender sobre negócios, e negócios são processos. Criação de campanhas de marketing, vendas, sucesso do cliente, financeiro, tecnologia. Então a gente tem essa segunda etapa. E a terceira etapa que entra a tecnologia com IA embutida para a gente poder escalar. Então as pessoas, eu vejo que elas hoje elas já estão querendo avançar direto para IA. Então geralmente, tô com um baita de um problema aqui hoje. Vou fazer perguntar uma frase aqui pro GPT e quero que ele me responda tudo que eu tenho que fazer para mim resolver meu problema. E essa é uma forma errada de você fazer. Então, eu acredito que antes você tem que ter pessoas, processos bem definidos para depois você implementar a IA. Então, se você está indo para a IA diretamente, cara, utiliza a IA para você criar os processos, depois melhora esses processos com a IA. Daí, voltando no que você falou, quais são as habilidades, além da inteligência artificial, que uma pessoa precisa ter? Tem um conceito muito interessante chamado T-Shaped Growth, que é um conceito que o Sean Ellis, o cara que cunhou o termo Growth Hacking, ele cunhou que é, cara, o que um profissional, um Growth Hacker, né, um cara que busca atalho de crescimento deve ter? E ele divide em duas partes, Hard Skills e Soft Skills. Então, se você pega a inteligência artificial, ela é uma Hard Skills, como outras que você deve ter, negócios, você tem que entender de marketing, de vendas, de CS.
todo que compõe essa parte técnica. E quando você entra do lado ali das soft skills, cara, você tem comunicação, inteligência emocional, entender de psicologia humana, né? Comportamento, behavior, que a galera fala. Então, tem várias soft skills e hard skills que você pode aprender, mas para você potencializar com a final, que é esse terceiro ponto que a gente gosta de chamar. Então, na minha visão, são isso. Você entender quais são as hard skills de acordo com o seu contexto de inteligência artificial e as soft skills que você deve ter ali, como comunicação, inteligência emocional, e tudo isso entra na parte do desenvolvimento pessoal, que é o que a Aliança Divergente faz muito. Boa. Mas acho que tem uma colaboração aí também que acho que se pudesse ter além do conhecimento minimamente técnico da sua área e de inteligência artificial, o grande X da questão, para mim, está na tua habilidade de dar contexto e formular perguntas. Dar contexto e formular perguntas. Por que muita gente usa o chat? Eu usei e não me deu resposta boa nenhuma. É porque tua resposta provavelmente foi uma porcaria. Ou o contexto que você inseriu foi uma porcaria, como se assim, vou abrir um oráculo aqui, vou fazer uma pergunta e ele vai me dar toda a resposta sobre a minha existência. Então, existe um exercício aí que para que a resposta seja boa, eu preciso dar o contexto correto. Para que a resposta seja boa, eu preciso dar o contexto correto e a pergunta certa. E ali, entendendo que é um bate-papo. Então, eu tô conversando. Opa, calma aí. Tá, não, você não entendeu. Deixa eu te explicar direito. Não. Agora você começou a entender. Então, começa a aprofundar um pouco mais nisso. Eu acho que você aí de casa que está assistindo, que é divergente, eu olharia para esse lugar. Qual que é a tua capacidade de se comunicar? Qual que é a tua capacidade de formular bem perguntas? Qual que é a tua capacidade de dar contexto para as coisas? Porque aí, com isso, não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar. Pedro, me diz uma coisa. Você acorda, a primeira coisa que você abre é o ChatGPT? Como é que é tua? Não. A primeira Você coisa que abre eu o cloud? faço... Que você... Também não. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é arrumar a cama. Então, primeira coisa, levantei, desliguei o despertador, arrumei a cama, tomo um shot, água e vou treinar, cara. Então, eu só começo a trabalhar quando eu treino. O que você usa de IA no teu dia a dia? Cara, eu gosto de separar em pilares, né? Então, tanto para o uso pessoal, profissional, e eu destrincho isso em atividades. Então, IA no dia a dia. Até tem uma aula que eu dei no curso aqui. Por exemplo, IA para criação de treinos. Então, hoje, eu já tive alguns profissionais trainers no passado, mas eu criei um agente com base em alguns conhecimentos, alguns livros que eu fiz o upload, e ele faz ali minha periodização, minha agenda de treino semanal. Se um dia eu falto no treino, ele me sugere o que eu devo fazer na semana seguinte ou no dia seguinte para poder recuperar baseado na minha dieta. Então, eu tenho um agente tanto personal trainer como um agente nutricionista. Então, por exemplo, cara, eu tenho minha dieta para seguir, né, de domingo a domingo, porém eu errei 2 refeições essa semana. Eu falo qual que errei e ele me dá dicas para mim conseguir recuperar e não perder essa carga horária. Então, eu tenho esses 2 pilares no pessoal. Eu também tenho um agente que me dá dicas, né? Basicamente, o que é esse agente que me dá dicas? Eu peguei a Bíblia, eu subi essa Bíblia, fiz um upload nela lá no chat GPT, criei um GPT, e todo desafio que eu tenho na minha vida, um problema que eu vou enfrentar, alguma decisão muito difícil, eu faço essa pergunta, com base na Bíblia, né? Então, cara, o meu contexto é esse, eu tô com esse problema, tenho essa decisão para tomar. Com base na Bíblia, qual seria a decisão correta ou ação que eu deva fazer? E, cara, ele me responde falando um versículo lá de Provérbios, uma fala que Deus trouxe, então isso me traz muita sabedoria. Então, eu gosto de separar algumas coisas, né? Profissional, intelectual, físico e emocional. Então, essa parte intelectual e emocional eu uso muito a IA no dia a dia. E para a parte profissional ali, eu também tenho alguns agentes. Então, hoje eu toco o setor de operações da Academia Lendária, a gente chama de RevOps, né? Então, meu setor de operações, ele foca em aumentar a eficiência operacional de marketing, sales e CS da empresa num todo, com projetos, processos, inteligência artificial e automações. Então, eu tenho um conjunto de agentes que, quando vem um head de uma área específica, né, de marketing, ele me traz um problema que ele está tendo, eu consulto esse agente, consulto lá o meu histórico de cursos, de experiência que eu tive e dou uma hipótese, né, para ele poder fazer e testar e conseguir resolver o problema dele. Então, eu gosto de utilizar a IA dessas 2 formas. No dia a dia, para uso pessoal, e no dia a dia, para uso profissional. Você trouxe um tema muito, muito legal aí. Eu não sei se você viu, mas recentemente na Suíça... Já ouviu isso, Grazi? Tá prestando atenção, Grazi? Tá prestando atenção, Grazi. Na Suíça, o Pedro e Grazi, eles tiraram um padre do confessionário e colocaram uma inteligência artificial.
Eu vi essa notícia, aí eu escrevi um artigo sobre isso, né? Que é, o que será que é mais efetivo naquele lugar? Uma inteligência artificial ou um padre, né? E aí, nesse artigo, eu trouxe a provocação essa não é uma discussão sobre religião, porque eu Sim, entendo a função do padre naquele lugar, que tem uma função de conexão também, e não só de respostas. sim. Mas se você parar para pensar, qual a chance de um estar envezado e o outro não estar envezado, o ser humano corre muito mais risco. A chance de qualquer ser humano, independente se ele for um padre ou não, ele ter tido um dia ruim e aquilo afetar o processo decisório dele para que ele dê o melhor aconselhamento possível, é grande. E ali eu faço uma provocação e eu queria saber tua opinião, porque aparentemente religião religiosidade é algo que está dentro, inserida na tua vida. Qual que é a tua religião? Cara, eu não tenho religião. Eu já Tá. frequentei igreja evangélica, católica, então não Boa. tenho. Então talvez não, esse contexto para você tenha um peso menor. Mas na sua visão, o que impediria ou o que não deixaria as pessoas fazer uma confissão como inteligência artificial ao invés de um padre? Qual que é o que divide essa mudança? Cara, eu acredito que nada. Acho que nada divide essa mudança. Eu, por exemplo, peço conselhos ali. Confissões eu não fiz, né? Mas conselhos eu já pedi para IA várias vezes. E tem pessoas que utilizam. E, cara, é muito interessante esse teste que você trouxe da Suíça. Tem esse, entre outros, é um teste chamado teste de Turing, que inclusive o Alan Turing que criou. Ele é um teste que, basicamente, eu estou conversando com uma outra parte, um outro stakeholder, e eu não sei se aquilo é uma pessoa ou uma inteligência artificial. E eu converso 2 vezes, eu tenho que adivinhar qual que é IA e qual que é uma pessoa. E nesse teste, o Alan Turing provou que a gente não consegue diferenciar uma máquina de um ser humano, tá? Então, é muito interessante porque, assim, hoje a gente já consegue fazer um clone de qualquer pessoa. Basicamente, se eu pegar você aqui, todo o histórico que você tem de livros que você criou, de aulas que você deu, de conversas no WhatsApp, sua conta bancária, eu consigo criar um clone seu. Então, aí que está a diferença. As pessoas, elas querem falar com outras pessoas. Então, elas querem um nome. Se você bota que vai falar com uma inteligência artificial, com um robô, é aquilo que eu te falei. Elas perdem a confiança e perdem ali a capacidade de conexão. Porque uma conversa é uma conexão. Agora, se eu crio uma inteligência artificial, dou um nome para ela, dou ali um histórico profissional, cara, é uma pessoa normal. Mas se do outro lado você não sabe que é um robô... Do outro lado, você sabe que é um robô. Não, mas se você não sabe que é robô... Não, se você não sabe que é um robô, das duas formas. Inclusive, tem até um filme chamado Her, onde um cara, ele cria uma inteligência artificial dele, dá um nome, ela vai se autocriando e ele se apaixona por ela. Tem até alguns casos, hoje em dia, já tem campeonato de mulheres mais bonitas que são inteligência artificial. Então, tem uma influencer americana que ela tem 380 mil seguidores. É muito fútil. Ela tem 380 mil seguidores e a galera se apaixona por ela, manda mensagem e sabe que ela é uma inteligência artificial, porque fica na bio assim, ó. Eu sou uma inteligência artificial, converse comigo. Então, as pessoas, elas meio que querem falar com outras pessoas, não com máquinas, entendeu? É igual aquilo, as pessoas, elas se identificam com pessoas e não com empresas. Você pega lá a Apple, a galera se identifica com a Apple ou se identificava com o Steve Jobs? A Microsoft, a galera se identificou com a empresa ou com Bill Gates. Tanto que tem empresas que quando a persona principal sai, a empresa deixa de existir. Sim. E me diz uma coisa, porque assim, ó, sempre quando a gente tá falando desse tipo de tecnologia, então quando você fala, é muito fácil criar um clone, concordo. Mas criar um clone baseado no que eu já fui. Com certeza. E os eventos da vida, eles vão moldando quem de fato nós somos. Então, assim, se você fizer um clone e uma fotografia do Renato com 20 anos, ele vai pegar todo o meu repertório que eu tinha e toda a experiência que eu vivi até os 20 anos. Se você fizer um clone do Renato com 30 anos, vai ser um outro clone. Do Renato com 40 anos, vai ser um outro clone. Então, eu queria saber a tua opinião com relação a isso, porque assim, e essa é a grande revolução da diferença da AGI para a inteligência natural, a artificial. É exatamente isso, né? Porque uma parte eu preciso ter uma série de informações que fez você chegar até aqui, e a partir daquele contexto eu vou encontrar padrões, e a partir daqueles padrões eu tomo as decisões futuras.
Só que, de novo, existe uma limitação nesse passado. Então, quando a gente está falando de funções, de carreiras, desse tipo de coisa, como é que você enxerga isso? Porque assim, eu tenho um acontecimento de hoje que vai me mudar e vai moldar o como eu vou pensar amanhã. Então, se eu estiver saindo daqui hoje e tomar um tiro, você concorda que isso vai mudar absolutamente? Pode, Com certeza. provavelmente mudar todo o meu modelo decisório, tudo como eu lido. Então, quando a gente fala de clone ou de coisa desse tipo, para que isso seria utilizado na prática? É só por uma base de conhecimento? O que você vê sobre isso? Olha, primeiro, antes de falar de clone, a gente tem que entender pessoas. Então, o que é uma pessoa? Se você for pegar ao longo da nossa vida, a gente passa por várias mudanças, como você falou, e a gente nunca a gente sempre está. Então, o corpo ele é 70% água. Só que a cada 2 semanas, toda a água do seu corpo ela muda. Então, você deixou de ser você. Então, o primeiro passo é falar quem é você, você descobrir quem é você. E tem um outro passo. Cara, o que é uma pessoa, né? Você pega o legado dela. Pra mim, o legado de uma pessoa, uma pessoa só morre pra mim quando a última pessoa fala dela. Então, você pega Jesus Cristo. Ele morreu faz 2000 anos. 2000 anos a gente tá falando dele ainda. Então, Jesus Cristo, ele está vivo ou ele morreu? Então, com a inteligência artificial é a mesma coisa. Quando a gente cria um clone, basicamente a gente está levando o legado daquela pessoa para frente. Seja para futuras gerações, assim como você está fazendo com o seu filho, né? Criando e-mail, você está deixando um legado para ele poder entender. Então, eu vejo o clone muito mais dessa forma do que uma forma de, por exemplo, eu criar um clone para falar com minha esposa e tirar todas as dúvidas dela. Para mim não ter mais que falar com a minha esposa. Eu não vejo olhar dessa forma. Mas isso aí é útil, pô. É útil. Você é casado? Não. Não, quem é casado aí vai saber que isso aí é útil. Isso é o uso correto de inteligência artificial. Legal, legal. E assim, ó, sempre quando a gente pensou em evolução, a gente pensou que essa evolução ela fosse tirar todo o trabalho braçal, né? Então, assim, você imagina, tanto que se você vê alguns países evoluídos, você vê, putz, tem muita tecnologia já para tirar todo esse trabalho braçal. Só que a gente não está indo nesse caminho, né? O que você disse, pô, isso está substituindo os trabalhos mentais e não os trabalhos braçais. E tem uma provocação que ela é cruel, que assim, o custo para você montar uma tecnologia para limpar o chão, ela talvez seja maior do que o custo de você pagar uma pessoa. Com certeza. Então, não existe o interesse no desenvolvimento daquilo, porque você fala, tá, calma aí, é mais barato pagar alguém do que montar uma tecnologia, então pague alguém para resolver isso. Era esperado, ou você que acompanha um pouco mais, até pelo que você, estou vendo pelo teu repertório, pelo Turing da vida, era esperado que esse movimento acontecesse de uma substituição dos trabalhos mentais e não dos trabalhos manuais? Eu acho que vai chegar um momento que tanto trabalhos mentais como manuais vão ser extintos. Independente se o custo por produção daquilo for maior no curto prazo, mas no médio prazo, longo prazo, aquilo ele se retroalimenta, né? E é interessante isso que você falou, que qualquer cenário está sujeito a isso. Inteligência artificial, mercado de ações, até economia. Então, um tempo atrás, na Bolívia, era mais barato você limpar a sua bunda utilizando o dinheiro do que comprando um papel higiênico, por causa da inflação. Então, depende de vários fatores isso que você falou, sabe? Hoje, em si, o custo da inteligência artificial é muito mais alto do que um trabalho humano. Só que daí você pega o humano, ele consegue trabalhar 8 horas por dia, e ela trabalha 24 horas. O humano, ele está sujeito a riscos, né? Dores, alguma doença em si, a IA não. Então, o humano, você pega o humano ali, né? Ele nasce, ele fica adulto, depois ele vai envelhecendo. Então, ele tem um pico e depois regride. A IA não. Como se trata de exponencialidade, a IA está sempre evoluindo. Então, é sempre um multiplicador, multiplicador, multiplicador. E é necessário que no primeiro momento se perca dinheiro, se perca tempo, para que no médio e longo prazo seja uma coisa muito eficiente, entendeu? É muito louco, porque assim, até anotei aqui algumas coisas, né? Então você fala, pô, mas vai ter que ter o trabalho manual, por exemplo, do cara que ele vai, sei lá, fazer... Tudo bem que já está muito automatizado isso, mas vamos supor, vai fazer o abate do boi para produzir a carne. Só que aí se você para ver, já tem um monte de tecnologia que está produzindo a carne, a proteína artificialmente, Com certeza. sem a necessidade do boi. Aí você fala, tá, então talvez não precise mais nem do boi. Então,
é curioso estar no meio, no nascimento de algo tão grandioso. E eu sempre me questiono, falo, cara, como que será que foi quando começou, por exemplo, o movimento dos carros? Todo mundo andava de cavalo e chegou um cara e falou, não é mais cavalo, vamos andar de carro. Como é que, eu sempre me questionava, como é que são essas transições? E a gente está vivendo talvez uma das maiores transições, e é curioso entender tudo como isso vai se desdobrar. Muito bom. Pedro, para a gente começar a encerrar aqui, vamos lá. Vou citar algumas profissões aqui, e aí eu quero que você diga, tipo assim, tempo de vida dessas profissões. E aí depois a gente vai reassistir isso aqui e ver se suas previsões foram boas, beleza? Beleza. Vamos lá. Designer. 2 anos. 2 anos. Enfermeira. 5 anos. Médico. 10 anos. Videomaker. Vamos ver aqui se o videomaker. Videomaker já é braçal. Acho que 4 anos. Programador. 1 ano. As programações que eu faço hoje são 100% com IA, então praticamente já deixou de existir. Agora, se pega um programador sênior para chegar nele, 2 anos. Boa. Barbeiro. Cara, já tem eu acho que 1 ano, porque já tem uma máquina. 1 ano? Já tem uma máquina na China que ela consegue cortar seu cabelo, cara. E fica igual sempre? Essa é a minha treta com o meu barbeiro. Não, ficar igual. Eu falo, porra, toda vez parece que você corta diferente. Toda vez que corta diferente. Mas já tem algumas máquinas que sim. Barbeiro, não. Barbeiro. Médico até concordo. Barbeiro não, Pedro. Barbeiro. Qual que é na sua cabeça, nessa escala de extinção, qual que tá por último? Quais coisas estarão por último? As profissões braçais, por exemplo, jardineiro, pedreiro, as profissões que atuam diretamente ali com a mão e com o físico para desenvolver alguma coisa. Tá. Não por conta da qualidade, mas sim da quantidade, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta que vai parecer que é zoeira, viu, Montalvani? Mas não é zoeira, não. A gente trouxe um cara aqui chamado Alex Dantas. Ele é criador da Circuit Lounge, que é uma empresa americana, e ele trouxe um dado muito relevante. Você acha que as pessoas vão se relacionar sexualmente com máquinas? Eu acho que sim. Por quê? Porque hoje já existe isso, né? O que é uma relação sexual ali? Hoje você pega hipnotistas, né? Com uma simples sessão de hipnose ali, algumas palavras que a pessoa fala. Vocês nunca transaram na vida. A IA consegue substituir. Não, vocês nunca transaram. Mas, por que eu tô falando isso? Porque o Alex, ele traz, inclusive, dados da China e do Japão, que um dos mercados de robô mais avançado é o da pornografia. Com certeza. E aí, ele me pegou na seguinte provocação, que é o quê? Muito se fala sobre o que é o ponto negativo de uma máquina é a falta de sentimento. Mas isso não é um ponto negativo. Isso talvez seja o maior ponto positivo dela. Que não importa se ela tem sentimento, importa o sentimento que ela gera em você. Então não é sobre ela, é sobre você. Então, num relacionamento nunca é sobre o outro. Sim. É sobre o que o outro faz você sentir. Com certeza. E aí quando ele falou isso, eu falei, porra, aqui você me pegou. E aí ele trouxe uma outra provocação, que é o quê? Ele acredita que é só uma questão de tempo para que nasça como a IA como um deus. E que as pessoas começarão a de fato ter os deuses IA. Você acredita nisso? Que vai ter um impacto tão forte assim? Com certeza, porque você pega as religiões, né? Tem vários deuses, mas no final das contas é um Deus só, né? A palavra Deus. Então, o que é Deus? É basicamente a projeção do que você vê de Deus. Então, a IA ela vai criar várias projeções, baseada em várias religiões. A IA ela pode criar uma religião só e todo mundo seguir, porque não é o que Deus é. O que importa é o que você acha que Deus é. É como você falou do sentimento. Não importa o que ela faz você sentir. Não importa o que você faça ela sentir. O que importa é ela fazer você sentir. Então, eu acredito que sim. Imagina só... A igreja da inteligência artificial não vai ninguém, só vai um monte de máquina. Só vai um monte de máquina. Muito bom, Pedro. Pra gente encerrar isso aqui, tua palavra final, teu recado final para quem tá assistindo a gente. Olha, um recado final é
entenda as mudanças que estão acontecendo. Então, estude, se adapte a elas, implemente já no seu dia a dia. Porque o primeiro passo, a única coisa que você pode fazer no momento que a gente está é estudar e aplicar. Então, como eu falei, a gente não consegue ter controle de 100% do que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Em vez de você perder tempo tentando prever e controlar o que vai acontecer, faz o que você pode fazer no momento. Utilize a IA como uma aliada, não como uma inimiga que vai te substituir 100%. Muito bom. Para quem quiser saber um pouco mais do que você faz, para quem quiser ter acesso a um pouquinho mais próximo para você, como é que te acha no mundo? Então, pode achar no Instagram, meu nome é Pedro Goioso, com Z. Tem um LinkedIn também. E pode me chamar lá que a gente troca uma ideia, tira umas dúvidas. Vai ser um enorme prazer conhecer vocês. Muito bom. Muito obrigado Fechou. por esse papo. Muito obrigado por ter produzido esse conteúdo. Para você que está assistindo, meu recado final é: bicho, estuda sobre isso. Você não precisa ser um nerd da tecnologia, o senhor mais avançado do mundo. Assiste o curso do Pedro e implante isso na tua rotina. Teve um problema? Coloca lá. Vê o que a IA vai responder. Precisa desabafar com alguém? Coloca lá, vê o que a IA vai responder. Tenta fazer isso como parte da tua rotina, que eu tenho certeza, mas certeza que isso vai alavancar muito os teus resultados. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio.